Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula. Eu quero que você seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, aula de número 5 já, né? Que bom que você tem continuado conosco. Hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Continue ligado, continue atento. Nós vamos também ter listas de exercício e já já tem a nossa prova. E hoje vamos falar sobre funções da linguagem. Vamos começar a nossa aula? Seja bem-vindo. Bom, como eu já disse, sou o professor Miquel e hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Para que servem as funções da linguagem? Como é que elas funcionam? Quais são os objetivos? A finalidade? Tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje, certo? As funções da linguagem são os objetivos comunicativos, a intenção, certo? Que os textos podem adquirir em sua totalidade ou em fragmentos, em pedaços dele, a depender da intenção do falante. Ou seja, de acordo com aquilo que o falante deseja expressar, deseja indicar, deseja repassar a alguém, nós vamos ter um tipo de contexto, um tipo de estrutura específica, adequada, que nós não podemos, digamos assim, fugir dela. Precisamos seguir para que tenha sentido, para que tenha um propósito alcançado, ok? Neste caso, são os diferentes objetivos e formas como a linguagem pode ser utilizada para comunicar, dependendo da intenção do escritor e do contexto do texto. Ou seja, a cada situação de fala, a cada proposta inserida ali, qual o objetivo que se deseja alcançar, nós vamos ter uma formulação para esse texto, nós vamos ter uma organização a ser seguida nesse texto, ok? Então, os recursos são muitos, mas eles permitem ao escritor escolher qual o tipo de linguagem mais adequada, mais específica, seja para expressar emoções, sentimentos, para enviar um recado ou para convencer também. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora na aula de hoje. Vamos lá. Vamos ver quais são os tipos de linguagem? Aqui está de forma bem resumida, mas não se preocupe, porque nós vamos ver um a um bem direitinho. Eu tenho certeza que você vai aprender da forma correta e você vai tirar uma nota excelente, tanto no nosso exercício, na nossa atividade de avaliação normal do conteúdo, mas também na prova, certo? Vamos lá. A primeira é a função referencial. O contexto é o foco principal, certo? A situação de fala naquele momento é a parte principal. Na emotiva já, o foco é o emissor, ou seja, é quem emite, é quem divulga, é quem fala, quem escreve. Esse é o foco na mensagem emotiva. Na mensagem poética, o foco é justamente na mensagem, porque a intenção é trazer uma mensagem que cative, que envolva, tá bom? Na fática, o foco é o canal, o veículo de comunicação, ou seja, é o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que a gente vai utilizar adequada àquilo que vamos dizer. Na conativa, o foco é no receptor, ou seja, quem recebe a informação, quem está por dentro, está do outro lado, está recebendo, ele vai ser o foco principal e o objetivo é convencê-lo. E a metalinguística, o foco é no código, é a linguagem falando dela mesma. Mas a gente vai ver um por um, não se preocupe. Vamos lá. A função referencial, também chamada de informativa, olha só o objetivo dela. A função dela é o quê? Informar, principalmente informar. Ou seja, transmitir informação, transmitir algo a alguém, certo? Voltada para o contexto da comunicação, esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural. Lembrando, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu ou você, terceira pessoa ele ou ela, isso no singular. Se formos para o plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós ou vocês, terceira pessoa eles ou elas. Certo? Enfatizando quem? O caráter impessoal. O que é isso? Quando a gente caracteriza, enfoca o caráter impessoal, a gente não quer se referir tão especificamente a alguém. Tá certo? Então, quando a gente coloca na terceira pessoa, não está tão claro assim. Mas eu vou explicar para você de acordo com o exemplo, vai ficar mais fácil o seu entendimento. Como exemplos dessa linguagem, podemos ter o quê? Os materiais didáticos, porque neste caso ele não visa, por exemplo, convencer, ele não visa que você acredite, ele apenas está divulgando uma informação. Um livro didático, uma história, digamos assim, ele não quer convencer você, ele apenas está divulgando aquela informação, repassando, pronto, acabou-se, ele cumpriu já o seu papel a partir do momento que ele informa. Além disso,
Também temos os textos jornalísticos. A depender do texto, aí você precisa especificar, porque, por exemplo, a notícia, a obrigação, a função dela é apenas repassar a informação. Já a reportagem, ela tem um caráter, sim, opinativo e de convencimento, tá bom? Todos eles vão por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo sem envolver os aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. Quando falamos em linguagem denotativa, estamos falando do sentido literal. Sentido literal, a gente estudou na aula de denotação e conotação. Denotação é o sentido do dicionário e conotação as linguagens figuradas, certo? Palavras figuradas. Por exemplo, aqui nós temos uma função referencial, pois visa informar. Olha só, como agir em casos de infarto agudo do miocárdio, o IAM, certo? O atendimento deve ser imediato ao paciente para justamente aumentar suas chances de sobrevivência ou recuperação com o mínimo de sequelas. Isso é muito importante. É fundamental que, perante um quadro suspeito de infarto, o indivíduo acione o SAMU e procure imediatamente uma unidade de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. Indispensável essa questão. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, vai depender do quê? Dos fatores, como a extensão da área do coração acometida. Este ano, as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, apesar de contar com medicamentos trombolíticos, que podem diminuir até 17% o número de mortes por infarto agudo do miocárdio, certo? Então, nós temos aqui uma informação repassada. A intenção é convencer? A intenção é emocionar? Não. A intenção é apenas informar. Por isso a gente tem a função referencial. Tudo bem? Agora, partindo, nós temos aqui a próxima função, a função emotiva ou a função expressiva. Para que ela serve? Ela chama de função emotiva, expressiva, justamente para contextualizar de forma que você entenda bem direitinho, de forma que você já pegue pelo contexto da nomenclatura dela, certo? O objetivo principal é transmitir emoções, sentimentos, subjetividades, ou seja, a opinião de quem escreve, certo? Por meio a opinião de quem escreve. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, ou seja, eu ou nós, está voltado para o emissor, para quem escreve. Está falando daquilo que quem escreveu, quem produziu, sente, pensa, imagina, idealiza, certo? E tem um caráter totalmente impessoal, diferentemente da referencial, que está escrito só simplesmente para informar e não tem uma intenção de ter uma relação com aquilo que está sendo dito, apenas ele realmente quer informar. Na emotiva, não, ele quer transmitir aquilo que sente, ele quer repassar para o texto o que está dentro dele, certo? Como exemplos podemos destacar o quê? Os textos poéticos, por exemplo, as cartas, os diários, poesia. Tudo isso vai também transmitir a ideia de que você está falando das suas emoções, certo? Lembrando que vai ser bem demarcado, bem marcado isso pelo uso das pontuações, pelo uso de estruturas. Por exemplo, as poesias visuais, elas vão transmitir a comunicação emotiva além do que está sendo escrito pelaquilo que está sendo visualizado. É uma mistura de imagem com escrita, certo? Também vamos ter as reticências, pontos de exclamação, vamos ter a pontuação de uma forma bem expressiva mesmo. Vamos ver um exemplo? Esse texto aqui eu trouxe para vocês. É um poema, certo? Que diz assim, às vezes, o título dele. Às vezes, preciso de um tempo para fugir de um momento ruim que vem sobre mim. Às vezes, preciso de um lugar para então escapar dos tormentos que surgem sem fim. Às vezes, preciso esquecer o que em mim faz doer, só para assim conseguir descansar. Às vezes, preciso perder para depois reconhecer o valor e então tentar recuperar, perdão. Às vezes, preciso conquistar o que nem preciso para viver e, na simplicidade, então notar que já tinha o importante e não pude perceber. Às vezes, preciso fingir não ver, não ouvir, não sentir, não saber. Aí, de repente, noto que deixei passar algo que sempre sonhei. Então corro atrás, luto, persisto, batalho sem temer o perigo, enfrento de tudo, até choro, mas consigo. Às vezes, desisto antes mesmo de tentar, me achando incapaz do alvo alcançar. Conquistar, perdão. Às vezes percebo a burrice que fiz e então vou em busca do que quero e preciso para mim. Às vezes sou chato, ruim e feroz. Nervoso, ansioso, o rei, estando só. Às vezes procuro alguém para estar ao meu lado, calado ou para conversar. Às vezes sou alegre, contente e feliz. Carinhoso, prestativo e afins. Aí sou eu quem procuro algo para fazer para me sentir útil ou ajudar quem puder.
Às vezes, nem sou eu. Depois volto a ser, me altero, vario, mudo, me multiplico e até nenhum chego a ser. Aí me refaço, me analiso, me acho, me transformo no ser ideal, às vezes, por acaso. Neste caso, neste caso, nós temos a função emotiva expressiva. Estou falando dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que está dentro de mim, certo? Função emotiva. Na função poética já é um pouquinho diferente. Ela transmite uma mensagem, ela transmite é uma forma de transmitir a mensagem de que maneira, certo? Através de obras literárias. Através do quê? E tem uma marca também diferente, no sentido conativo das palavras. Nessa função, o emissor, ou seja, quem escreve, ele preocupa-se com a maneira da mensagem ser transmitida por meio da escolha das palavras. Neste caso, ela é um pouco parecida com a emotiva, mas em como ela se difere, deixa eu explicar para você. Na emotiva, você não tem a intenção de organizar o seu texto, digamos assim, para ficar bem organizado, bem bonitinho. A intenção ali é o quê? É expressar sentimentos. É colocar para fora o que você pensa, o que você sente. Já na poética, a intenção aqui é transmitir uma forma que chame a atenção. É transmitir algo que fique bonito, que fique chamativo. A intenção aqui é diferente. Porque enquanto na emotiva você apenas quer colocar para fora, eu tô sentindo isso. Já na poética, você tem algo diferente, você tem uma organização, você tem um refinamento, você tem uma estrutura que é muito mais organizada, certo? Então, o elemento comunicativo, neste caso, é a mensagem, como principal elemento comunicativo, certo? Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, certo? Em que frequentemente nós usamos as metáforas. Por exemplo, os provérbios, né? Água mole, imperadora, tanto bate até que fura. As anedotas, que também podemos conhecer como piadas, trocadilhos e músicas. Lembre-se, aqui a intenção é deixar tudo bem padronizado. Olha só, eu disse para vocês que existe a imagem, a poesia visual. Aqui nós temos Ampulheta da Vida. A vida está incontinente. A vida, esta incontinente, esta não está não, viu? Perdão. A vida, esta incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitude, quando, de fato, apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida avança ou escorre neste momento. Bom, é difícil um pouquinho de ler, ela nos leva a termos uma ideia mais centralizada, assim, mais procurando prestar mais atenção. Viu como a intenção aqui é chamar a atenção? É fazer com que você raciocine, com que você tenha uma atenção maior, mais rebuscada para aquilo que está sendo dito? Então, continuando. Aqui nós temos a função fática. Na função fática, o objetivo principal é estabelecer comunicação. Como assim, professor? O objetivo é estabelecer e interromper a comunicação de modo mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Neste caso, nós vamos trabalhar com as relações interpessoais. Nós vamos trabalhar com os tipos de relacionamento e como isso se desenvolve na linguagem. Porque sempre com quem você se relaciona, você vai ter um tipo de linguagem adequada e específica para esta pessoa. Então, essa linguagem é a fática, esse tipo de função é a fática, certo? Ela vai ser muito utilizada nos diálogos, nas conversas. Por exemplo, nas expressões de cumprimento, olá, tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. E discursos também ao telefone. Alô? Pois é, vamos ver um exemplo. Temos dois exemplos, na verdade, certo? Não sei se dá para vocês enxergar direito, mas deixa eu organizar aqui. Enfim, mas eu vou ler para vocês, tá bom? O exemplo 1. Parece que vem chuva. E dizem que a arte da conversação está morta. Nós só temos o an, certo? A função fática, lembre-se, vamos ver, ó. Ela estabelece a relação entre os interlocutores, os participantes da conversa, certo? Exemplo 2. Oi, eu Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não é? Não? Yep. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando no porquê eu liguei. Lembre-se que aqui o que vai mais ser identificado é a relação entre os envolvidos na conversa. Nós temos também a função conativa ou apelativa.
Essa daqui é muito utilizada nas propagandas, mas vamos ver como ela funciona bem direitinho? É caracterizada por uma linguagem persuasiva, ou seja, de convencimento. E tem muito, o intuito dela é convencer, claro, o leitor, o ouvinte, enfim, por isso o grande foco é no receptor da mensagem. Então, vai focar em você, tudo bem? Essa função é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades, nos textos políticos também, né? Que é tentando colocar as ideias na sua mente, de modo a influenciar o receptor, ou seja, convencê-lo, fazer com que ele acredite naquilo que está sendo dito, divulgado da forma que for, certo? Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa. Tu, você, ou ele ou ela, certo? Com a presença de verbos no imperativo. Compre batom. Quem é que lembra? E uso de vocativo. Você, compre batom, certo? Vocativo é o sei que você chama atenção. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Por fim, nós temos a função metalinguística. A metalinguística é descrever ou explicar a linguagem através dela mesma. É uma forma de automaticamente a linguagem se explicar. É caracterizada pelo uso de quê? Dela mesma para se referir a ela mesma. Vamos lá. Dessa forma, a Missão explica um código utilizando o próprio código. É você falar da escrita escrevendo um texto. A escrita é uma organização de palavras, de ideias. Pronto, você está escrevendo sobre a escrita e isso nós chamamos de metalinguagem, certo? É um texto que descreve sobre a linguagem textual, num documento cinematográfico, por exemplo, ou um documento cinematográfico, por exemplo, que fala sobre a linguagem do cinema. Isso daí é uma das situações de uso. Nessa categoria, os textos metalinguísticos merecem destaque as gramáticas, certo? E os dicionários, porque é a linguagem falando da linguagem, é a língua falando da língua. É um texto falando de texto, é um texto, são palavras falando de palavras, explicando o que significam as palavras. Um dicionário. Então, aqui nós temos uma foto de uma foto de uma foto de uma foto, portanto, a função metalinguística. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a respeito das funções da linguagem, para que cada uma serve, como é que cada uma funciona, porque isso é importante demais. Até porque, a partir do momento que você está inserido dentro desse contexto, desse conteúdo, dessa intenção de cada função, você também tem como organizar melhor os seus textos, tem como você entender melhor também as outras pessoas e transmitir mensagens que são mais bem elaboradas, certo? Consequentemente, você vai ter pontuações boas também nas suas atividades. Entenderam? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, também entre em contato com a nossa plataforma. Lembrando, faça atividade, o exercício de fixação do conteúdo. É simplesmente só sobre o conteúdo que vimos hoje, tá certo? Além disso, nós também temos a prova que já, quando você encerrar as últimas atividades, quando você encerrar todo o conteúdo após a oitava aula, você vai ter a prova, certo? Eu desejo sucesso para todos, fiquem todos com Deus, até a próxima aula. Tchau!